Olá, muito boa noite a todos vocês que estão agora curtindo esse espaçozinho que o Mostra Grátis, o Teu Mostra Grátis tem, para a gente bater aquele papo. Meu convidado deve estar morrendo de saudade de um futebol, né, meu filho? O cara trabalha simplesmente na Rádio Clube, não é isso? Convidado, como é que está o meu convidado? Morrendo de saudade de um futebol, meu filho? Seja bem-vindo a esse espaço, Alan. Quanto tempo? Boa noite, Ana. Boa noite para você que nos acompanha aqui na Tu tá me TV Mostra escutando Grátis. bem? Estou ouvindo tranquilo. Você também está me ouvindo? Tô ouvindo agora. Como é Tudo que anda certo. essa pessoa? O que é que anda fazendo nesse tempo de pandemia? Como está essa dinâmica? A gente quer saber. A princípio, galera, eu falo com a Alan Pereira, tá? Da Rádio Clube, aonde a Alan vem trazendo o show da manhã, não é isso, Alan? Isso. Show da manhã. E fora isso, Alan é um daqueles nomes, gente, que a gente sempre escuta quando está escutando aquela transmissão bacana de futebol. E tá sempre Alan lá, né? Eu acredito que tá morrendo de saudade de um futebol, meu filho. Futebol só assim, vendo os casos passados. E aí, Alan? Seja Boa bem-vindo a esse noite. espaço. Obrigado. Boa noite, Ana. Boa noite para você que nos acompanha. É um período difícil, né? Que o mundo vive. De fato, é uma nova realidade. Infelizmente, a gente está passando por isso. E tudo tem que se adaptar, né? Tudo tem que se adequar. No futebol não é diferente. A gente vê que alguns campeonatos pelo mundo já estão retornando, né, aos poucos. Claro, com as suas proporções, com os seus protocolos sanitários, é importante, porque o vírus ainda não acabou e a tendência é que não acabe nem tão cedo. Normal, a gente ainda não tem vacina de eficácia, mas todos esses cuidados estão sendo tomados. E, obviamente, que a gente está com essa saudade, as televisões têm reprisado, né, jogos históricos, têm reprisado jogos antigos, algumas emissoras de rádio também têm feito isso, lá na Clube não é diferente, mas claro que é um momento totalmente inimaginável, essa é a verdade. Mas aos poucos a situação volta a começar quem sabe, melhorar. A gente trazendo aqui para Pernambuco o protocolo para a volta dos treinos aos clubes começa já no dia 15 é a próxima segunda-feira. Então a gente aos poucos começa a vislumbrar essa volta lenta, mas pelo menos com esperança de voltar. E é claro que, obviamente, a gente fica nesse aguardo do que possa acontecer e os que são adeptos do futebol voltem também a desfrutar um pouquinho, né, dessa magia que é o futebol, porque tem muita gente que é apaixonada pelo esporte. É isso aí, eu fico só imaginando, sabe, Alan? É, claro, nós repórteres, você que também está sempre no campo, e também fico pensando nos atletas, né? O que os atletas não devem estar também com essa ansiedade de voltar, porque afinal de contas, futebol é uma paixão muito grande, existe um eixo muito forte né, ao redor do futebol, é uma Sim. paixão muito grande. Mas lá na frente a gente vai voltar a falar um pouquinho mais de futebol. Eu quero saber um pouco mais sobre esse radialista. Hoje, que eu estava dando uma pesquisada sobre ele, há mais ou menos 6 anos, Alan, 6, 7 anos de carreira. Por onde andou, Alan passou, como foi que Alan começou. E essa voz, porque a gente tem um marco do grande radialista, ou das pessoas que fazem rádio, esse vozeirão, né? Hoje a gente sabe que não é tão especificamente uma identificação, mas por onde Alan começou, como foi a história de Alan, para Alan hoje estar com essa, graças a Deus, com esse sucesso aí, trabalhando como repórter, um bom repórter de esporte. Olha, Ana, a minha carreira ela começou há 7 anos, de fato. Eu estreiei na Rádio Clube de Pernambuco, a primeira rádio comercial, mas obviamente eu já havia passado em rádio comunitária. Mas o meu meio de imprensa não começou pelo rádio, e sim pelo impresso. Eu fiz muito texto, né, na internet, e algumas pessoas me deram oportunidades, como o Bruno Reis, que hoje é gerente de comunicação do Ceará, do time da primeira divisão. O Alex Santos, que trabalha comigo hoje na Rádio Clube de Pernambuco, também foi uma pessoa que me ajudou bastante. Roberto Nascimento, que é da TV Clube, era chefe da equipe de esportes da Rádio Clube de Pernambuco, me deu essa oportunidade, mas tudo começou em 2012, onde eu havia ingressado na minha primeira faculdade de jornalismo, e claro que depois eu tive que fazer em outro curso, em outro lugar, mas enfim, eu conto um pouquinho mais para frente. Mas estive sim fazendo o curso, obviamente comecei a me relacionar com algumas pessoas que tinham conhecimento na área,
E eu sempre tive interesse de entrar, né? O detalhe é que eu comecei a pensar em ser imprensa, Ana, e amigos que estão nos acompanhando, há 14 anos. Eu tenho 28, com 14 anos eu já pensava em ser repórter. Mas não imaginei nunca que ia ser repórter de rádio, porque, primeiro, que a voz não ajudava na época, né? Então eu não imaginava que pudesse entrar, mas voz não quer dizer muita coisa, o que importa é você ter conhecimento, é você ter embasamento, isso é importante. Mas a minha vida começou dessa maneira, fui para o impresso. Quando eu caí no rádio, como eu te disse, em rádio comunitária, tá? Com Marconi Resenha, um cara que é espetacular, uma figura muito humana, maravilhosa. Marconi me pedia boletins, eu encaminhava para ele, e ele foi gostando, foi aprovando, e foi ficando bem bacana, né? E aí foi quando o Bruno me disse que um repórter estava saindo da Rádio Clube, depois de um tempo, e me disse que Roberto Nascimento queria uma pessoa para fazer testes. E eu me coloquei à disposição na hora, fiz o teste, fui aprovado, comecei como estagiário na Rádio Clube de Pernambuco, mas fui galgando meu espaço, sempre com muito respeito, ouvindo muito as pessoas, principalmente as mais experientes, porque isso conta bastante. É legal que você possa sempre ouvir, sabe? Porque você adquire conhecimento e não fala e não faz também tanta bobagem. Mas é uma caminhada longa. Claro que ainda está começando, mas eu passei por algumas emissoras. Comecei na Clube, que depois virou Rádio Globo. Fui para Liberdade de Caruaru. Trabalhei 1 ano e 1 mês em Caruaru. Um tempo muito bacana. Uma estrutura sensacional. Ganhei na Liberdade de Caruaru. Trabalhei na Folha de Pernambuco. Trabalhei na Rádio Jornal. Trabalhei na Rádio Olinda. Trabalhei 3 anos na Transamérica e voltei para a Clube agora no novo projeto. Ainda inserido no futebol, mas também fazendo jornalismo, que é algo totalmente diferente e que é algo apaixonante porque você trabalha com diversidade. Mas eu sou muito feliz com o que eu faço e, obviamente, ainda estou aqui para buscar meu espaço ainda mais e lenha para queimar. Alan, todo esse tempo sempre pautado para o futebol, ou como você hoje também está na clube fazendo outras coisas? Ou havia algo que você fazia diferente em relação a ter passado por todos esses lugares? Quando eu trabalhei na Rádio Olinda em 2000 Eu trabalhei em 2 oportunidades na Rádio Olinda, 2016, 2018. 2016 eu trabalhei como produtor. Eu Certo. não estava no ar, trabalhei como produtor de jornalismo de um programa chamado Nossa Manhã, que era um programa matinal, que era comandado na época por Luciano Duarte, que é um dos radialistas de mais nome e credibilidade aqui do estado, que hoje é secretário de esportes lá de Igaraçu, tá? Um abraço para o Luciano, inclusive, deve estar curtindo a gente por aqui. E quando eu trabalhei na segunda oportunidade, em 2018, na Rádio Olinda, eu já trabalhei como apresentador justamente desse programa Nossa Manhã, que é basicamente o que eu faço no Show da Manhã na Clube de Pernambuco. Inclusive, até eu vou adiantar uma novidade, a Clube deve lançar na próxima semana um novo programa e a tendência é que a gente possa reformular o Show da Manhã. Essa é a verdade. Mas estamos, claro, nesse projeto. Alan? Alan? Veio a internet aqui, acho que deu Eu já uma trabalhava. bugada, pronto. Tá me escutando? Alan? Então, galera, estou batendo um papo com o Alan Pereira, da Rádio Clube, tá? Alan, me escutando? Alan? Gente, a internet de Alan deu uma caidinha, tá? Mas estou batendo com um papo com o Alan Pereira, da Rádio Clube. Ele está justamente falando sobre todo esse processo que ele teve na caminhada até os dias de hoje. Alan, está escutando? Está me escutando bem? Tô te ouvindo, tô ouvindo. Pronto. Alan, me fala uma coisa. Como é que está a dinâmica hoje, claro, por conta dessa pandemia? Como está sendo a dinâmica na rádio? Com você, claro, os seus colegas, e toda essa transmissão aí que a gente rádio, TV, internet, Sim. todos nós estamos linkados um só assunto, né? Que é justamente para passar a notícia, passar todas as coisas, os fatos para quem está ouvindo, para quem está vendo, para quem está assistindo sobre essa pandemia e pedindo para que todos realmente fiquem bem. Como é que está toda essa dinâmica aí? Veja, claro que o foco maior é o fato de você poder noticiar voltado à pandemia. E claro que
o maior centro de informações hoje é justamente voltada para a pandemia. Mas o mundo não gira só em torno da pandemia, e entenda o que eu quero dizer, porque se há outras informações, e a gente tenta variar muito isso lá na Clube de Pernambuco, através da nossa coordenação de jornalismo, para tentar também saber diversificar um pouquinho, né? É importante, porque principalmente quando você tem a massificação, Ana, e a repetição de uma mesma notícia, e quando a notícia é ruim, a pessoa começa a se cansar e se desgastar. E ela fica pensando, caramba, só tem isso no telejornal, só tem isso na rádio, só tem isso na televisão, só tem isso na internet, eu não aguento mais. Claro que eu repito, a gente vai dar um foco para esse tipo de notícia, porque não tem como você fugir dela, é normal, porque é o assunto do momento, mas a gente tem que saber dosar. Falar um pouco de política, falar um pouco sobre economia, que são assuntos relacionados, querendo ou não, à pandemia. Você fala sobre atividades diferentes, enfim. É complicado falar sobre lazer hoje, porque você não tem como. Obviamente que está todo mundo cumprindo a quarentena, pelo menos a tendência é que todos cumprissem a quarentena, né? Muita gente não tem feito isso, não tem cumprido o isolamento social, mas você tem que saber dosar justamente para não cansar o ouvinte. Se você não dosa, aí você cansa, isso perde audiência e, obviamente, que você também perde faturamento. Mas, claro, a gente dosa sabendo que hoje o foco de notícia e de informação é justamente a questão do coronavírus. Mas é ter um pouquinho de calma, ter um pouquinho de paciência, que a gente consegue reverter essa situação. Isso aí a gente sabe que vai passar, mas a gente precisa também, né? Alan, é o seguinte, como a gente tem muito esse foco voltado em você em relação ao esporte, o futebol principalmente, eu quero saber o seguinte, é sempre quando você pensou que, pronto, vou ser radialista, eu estou nesse caminho, como você traçou tudo aí, começou, passou pelo impresso. Quando foi a primeira vez que tu pisaste num campo de futebol, com o microfone na mão? E aí, me conta, porque afinal de contas, se a gente pegar uma galera hoje que está na academia, principalmente os meninos, também as meninas, viu? Tem muita gente que está seguindo esse caminho de ser principalmente repórter esportivo, de trabalhar em campo, Hoje em dia tem uma galera que é muito entendida, principalmente as pessoas que ainda estão na academia. Sim. E a Alan Pereira, como é que foi esse início mesmo? Campo, microfone, jogador e todo aquele mundo. Totalmente nervoso e errando muito. É normal, a gente na vida a gente erra bastante, né? E eu continuo errando até hoje, querendo ou não, é totalmente normal, mas a gente sempre vai em busca de evoluir, melhorar. O primeiro jogo que eu fiz, Ana, ele simplesmente foi inesquecível pelo seguinte fato. Claro que era o primeiro jogo, eu não havia ensaiado, eu não sabia o que fazer de fato, porque eu entrei, fui instruído, mas na hora que você fica nervoso, você esquece tudo. Essa é a verdade. O jogo era Sport Casa, Série B de 2013. O Sport vinha numa pressão muito grande, o Sport estava ruim no campeonato. E nesse jogo o Sport acabou perdendo para o Icasa. O técnico era Marcelo Martelotto, ele foi demitido. Ou seja, eu estreiei no jogo na Ilha do Retiro, estreiei no jogo no qual o Sport perdeu. A pressão total para cima do clube. Você vai para a sala de imprensa, vem presidente para você fazer pergunta. Ou seja, foi a estreia que eu não queria, mas era a estreia que tinha que fazer. Mas eu ficava muito nervoso. Você enxergar de um lado para o outro no campo era algo complicado, porque na clube, na primeira gestão que eu trabalhei, você só trabalhava com um repórter no campo, né? Hoje você trabalha com dois. Então você dividia o meio campo. Imagina aí, o primeiro jogo não enxergava nada para ver do outro lado, para falar, enfim, a forma de conduzir o microfone, às vezes o retorno caía e você tinha que segurar. Mas são coisas da vida, são casos que a gente segura para contar depois futuramente. Mas foi loucura, mas é algo inesquecível, porque a gente recorda, volta um pouquinho, né? Ver como a caminhada, ela era difícil, ainda, claro, é difícil, porque nada da vida vem de mão beijada, mas foi algo que foi bom ter passado. É importante, porque todo mundo que ingressa em uma nova experiência na vida passa por novidade, ninguém vai entrar sabendo, fazendo 100%, mas foi algo que eu achei bem bacana. Mas foi uma pressão danada, viu? Foi uma pressão. Eu imagino. E aquele jogo que tu teve que segurar realmente a emoção, porque com certeza a gente que trabalha principalmente com comunicação, a gente tem que se segurar para não estar passando justamente aquela emoção que a gente está passando ou sentindo naquele momento. Teve esse dia de ela segurar realmente aquela emoção, dizer assim,
Meu Deus, o pessoal lá vai identificar que eu estou nervoso, que eu... Já. Aconteceu, e vou te dizer, tá, Ana? Já aconteceu inúmeras vezes, e com os três clubes, com o Náutico, Sport, com Santa Cruz, porque você se envolve muito com o calor da emoção do jogo. E quando você é setorista, hoje eu não sou mais, porque eu apresento, não só no futebol, mas também apresento no jornalismo, mas no tempo que eu era setorista, que você tinha um contato com as pessoas do clube, aí você tem contato com o roupeiro, você tem contato com o jogador, tem contato com o presidente. Claro que você tem que saber separar um pouquinho as coisas, porque a informação sempre vai ser prioridade, você não pode só ouvir um lado, você tem que ouvir, perdão, os dois. Mas quando você se envolve, tem um laço com o clube, você constrói ali um laço de carinho com o Náutico, com o Sport, com o Santos, você acaba se envolvendo, tá? E a partir do momento que você se envolve, aí você começa a torcer por aquelas pessoas. Então você, claro, extrapola. Eu já extrapolei em jogo do Náutico, já extrapolei em jogo do Sport, já extrapolei em jogo do Santa. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mas você tem que tá cauteloso, tem que estar cuidadoso, porque torcedor não quer saber disso não. O torcedor diz, essa imprensa é rubro-negra, a imprensa é alvirrubra, a imprensa é tricolor. Então você tem que ter um pouquinho de calma, porque torcedor age muito com emoção, né? E a gente mais com a razão. Se você não tem esse equilíbrio, você pode acabar se prejudicando. Além em mulheres narrando, mulheres em campo, trabalhando, lado a lado ali contigo, dividindo esse espaço. Muitas já não, né? Não, infelizmente eu acho triste, tá, Ana? A gente tá ainda, nós estamos em 2020 e pouquíssimas mulheres trabalhando no futebol. Claro que o número hoje é um pouquinho melhor, é um pouquinho maior, sabe? Mas ainda são poucas, essa é a verdade. E olha que tem muita menina que entende muito e que entende muito mais que homem. Não tem mais isso que futebol ou o esporte em geral é só assunto para homem. Não, tem que acabar com essa bobagem, tem que acabar com essa maluquice, sabe? Com esse preconceito bobo e besta. Mas, por exemplo, hoje, se você vai para a rádio, vou falar de rádio, tá? Porque eu trabalho em rádio. Das 4 rádios que transmitem futebol aqui no Recife, nenhuma tem uma mulher na equipe de esportes, entendeu? Eu acho isso muito pouco. Eu acho que a gente deveria dar mais oportunidade, sim. Por que não? Mulher, ela tem competência para tal. Não é por conta do sexo que a mulher não vai ter oportunidade para falar. Na TV você tem um pouco mais de liberdade, né? Na TV a mulher ela tem um pouco mais de espaço. Mas no rádio, principalmente aqui em Pernambuco, ainda muito pouco. O que eu acho uma pena, porque qualidade e capacidade independe de sexo. Essa é a verdade. Então eu acredito que deveriam ter um pouco mais de espaço e acabar com esse preconceito tão besta, tão bom que a gente vive até hoje. Por que eu estou lhe perguntando isso? Porque quando acabar essa agonia, a gente tem um quadro que eu acredito que a gente ainda vai conseguir botar esse ano ainda no Mostra Grátis, que é chamado Fuleirão de Futebol. Provavelmente, essas coisas só sobram para a pessoa aqui, né? Um cheiro na cara. Com certeza vai sobrar para mim e provavelmente será eu que vou fazer esse quadro aí. Bom, a pessoa entende muito de futebol? Não, eu não entendo muito de futebol. Eu entendo muito dessa questão do povo, da emoção, da gente, né, trabalhar isso. Isso aí é comigo. Agora, aquela coisa do futebol em si, eu vou ter que aprender junto. Por exemplo, vamos fazer de conta que você é o meu professor. Uma curiosidade que eu tenho tremenda. Você está ali no campo, lá com o microfone. Eu estou vendo longe os homens correndo para lá e para cá. Uma vez eu já perguntei a um colega nosso, que também é radialista, e ele falou o seguinte, que a identificação vem pelo número da camisa. Assim, que geralmente vocês têm tudo anotadinho, e ali vocês ficam, o cara caiu, o cara levantou, o cara fez o gol, que é justamente pelo número da camisa que vocês vão identificar. Então, são essas coisinhas, né, claro e evidente, que você lá dentro naquele espaço ali do campo, é que vai o dia a dia conseguir. Eu, particularmente, não sei muita coisa, mas eu vou ter que aprender. Afinal, mas é aquela coisa, né? É detalhe, sabe? É detalhe. É claro que a maior identificação hoje, por exemplo, nesse ponto que você falou, é a questão da camisa. Você tem o número anotado no seu bloquinho, você olha para a camisa do jogador, sei lá, Joãozinho, que caiu. Enfim, você consegue. Mas, por exemplo, trazendo para o plano do futebol, quem acompanha os treinamentos sabe aonde ele fica, sabe onde ele joga, onde ele se posiciona. Então isso facilita também para você fazer a visualização.
Mas, claro que é tudo questão de ritmo, tá? É questão de ritmo, é questão de adaptação, de você visualizar, é muito simples. Se eu não apanhar, agora, deixa eu te fazer uma pergunta. É questão da torcida. Como vocês identificam hoje, claro, a torcida, se você pegar as histórias, né, das torcidas, de 1900 e alguma coisa até 2020, a gente teve uma longa história, sérios processos de evoluções, né, de crescimento e de uma série de coisas. Como você identifica hoje, como é que você vê as torcidas, principalmente dos três maiores times, Santa, Sport e Náutico, né? E essa torcida, na tua visão, era melhor de antigamente ou hoje em dia? Como é que você identifica isso? Veja, obviamente que eu não vivi torcidas passadas, até por conta de idade, claro, mas a gente estudou, né? A gente estudou sobre tal, pega informação com parente, pega informação com amigos, companheiros mais velhos, inclusive, que trabalham conosco na crônica. Muitos falam que antigamente se tinha muita paz, né? A gente poderia ver no mesmo estádio torcedores indo para os jogos juntos, abraçados. Por exemplo, o Arruda dividido meio a meio, que após o jogo não tinha confusão, enfim, todo esse aparato. O problema é que hoje se disseminou muito fácil, né, e muito rápido a questão da violência. Então, a gente prevê e vê muitas vezes torcedores se debatendo aí na rua, se machucando, enfim, torcedores brigando por conta de besteira, por conta. Alain? Né, Ana? Voltou. Pode falar, Enfim, pode continuar. tem muito torcedor que no tempo atual briga por conta de besteira, né? Violência e fica querendo partir para briga, enfim. Obviamente, não se tem aquele respeito tão grande como se tinha no passado. Aí você me diz, Alan, não tinha passado, não tinha briga? Creio que sim, creio que tinha briga sim, mas não na proporção que se tem hoje. A questão das torcidas organizadas, para mim, é algo totalmente ultrapassado, tá? Eu não sou a favorável nunca à torcida organizada. A torcida organizada promove muita arruaça. Para mim, não são torcedores, são vândalos que se transvestem usando a marca do clube. Não todos, não estou aqui generalizando, só para deixar claro. Não todos, mas alguns deles sim acabam prejudicando a imagem do clube. Nesse sentido, eu vejo que a gente teve uma involução, para ser mais direto, para responder a tua pergunta. A gente teve uma involução, essa é a verdade. Tem uma pergunta aqui de uma galera que já está curtindo a gente. Cheio para todo mundo. Um beijo, um abraço. Obrigada pelo carinho de vocês. Alain, tem um time de coração? Querem saber qual time que você tem, né? Tenho. Tenho um time de coração, mas não tem para que revelar, né? Senão o segredo vai embora, aí acaba aquela mística. Mas eu tenho sim. Então, normal. Todo jornalista esportivo tem, viu, Ana? Todo jornalista esportivo tem time do coração, sim, não adianta negar, porque ele começa a ingressar na área justamente com o pensamento de poder ter um contato mais direto no clube. Claro que nem sempre tudo é possível, mas todo jornalista ele tem um clube do coração, sim, e isso é muito fato, isso é verdade. Galera, não adianta perguntar, porque eles não falam. Isso é prático. Eu sou Parece muito Brasil. bonitinho isso. É tudo igual, assim. Se vocês perguntar para qualquer um, não, a gente, né, a gente está aqui, nós somos Eu sou apaixonados Brasil, por tá? futebol. Hã? Alain, me fala uma coisa. E futebol de várzea? Esse futebol, essa galera que anda fazendo essas... Que deu uma parada agora, né? Claro, evidente, por conta da pandemia. Mas aí, o que é que tu acha? Tu gosta? Tu curte isso? A rádio, por exemplo, dá espaço para essas pessoas que fazem esse futebol divulgar essas competições? Como, Ana, deu um pequeno corte. Pronto. Então, futebol de várzea, futebol, essas competições de bairro, por exemplo, né? Que existe aí, sei lá, competição, geralmente bairro para bairro. Por exemplo, a rádio dá espaço às pessoas a divulgar esse tipo de Tá trabalho, difícil, tá que é difícil. massa. Eu acho muito bom. Eu acho que divulga muito jogador para os clubes, assim. Quer dizer, eu estou falando com uma extrema amadora, viu, gente? Vocês podem até jogar pedra em mim, mas é particularmente assim a minha visão em relação a essas competições de bairro. Na tua visão, isso é legal? É bacana? Tá caindo a internet do nosso repórter esportivo.
Será que ele não pagou, gente? Vou perguntar, né? Pagou a internet, Alan? Caiu, gente. Olha só, nós estamos batendo um papo com Alan Pereira, tá? É, ele é da Rádio Clube, né? E a gente está falando sobre futebol. E justamente a minha pergunta para ele foi se eles curtem, ou se ele curte, esses campeonatos que acontecem de várzea, que é conhecido como várzea, que são os campeonatos de bairro, que dali, galera, e sai uma série de jogadores, pessoas novas, pessoas que, né, que basicamente entendem e conhecem o várzea. Vamos aguardar, né? Alan voltar aqui. Alan voltou. Vamos lá. Eita, vamos lá. Também o look. Gente, o batom hoje está combinando, não tá com a blusa assim. Vamos falar aqui um momento assim. Momento Riachuelo, tá? Não é assim que as lives acontecem, momento Riachuelo. Este look vocês podem encontrar lá na Riachuelo, com 10% de desconto. Voltou! Já fiz meu comercial. Alan, tá me escutando bem? Gente, vamos fazer uma corrente de oração, né? Porque hoje é segunda-feira. Tá me escutando? Alan? Agora. Pronto. Então, a pergunta que não quer calar. Alan Pereira não pagou a internet? Rapaz, hoje está complicado, né? Logo Tá um no dia da negócio. live. Tá E, um no, di- negócio, não tá? Olha, gente. e o dia todo eu estive normal no celular, só agora na hora da live que resolve cair. É Tá brincadeira. vendo, gente? Tá vendo? É alguém, Alan, é alguém que tá. Vamos pedir, né? As forças maiores para que a coisa aconteça. Tá certo? Gente, Vamos ele lá. pagou a internet, tá? Vocês perguntaram aqui. Ele pagou, tá tudo pago, tudo certinho, né? Gente, Alan, é o seguinte, campeonato de várzea. Tu acha bacana? Assim, na minha visão, é onde te revela uma série de jogadores, a galera tudo novinho, né? E aí, tu gosta disso? A rádio dá espaço para esses campeonatos? Acho legal, acho bacana, acho interessante. E você trouxe um ponto importante porque tem muito jogador que faz sucesso hoje e que começou em campo de várzea, né? Por exemplo, eu vou trazer um que todo mundo conhece, é o Walter, que é aquele um pouquinho gordinho, né? Que joga Hum, hoje no Atlético do Paraná. O Walter começou a jogar no terrão lá no Coque, né? Então era campeonato de várzea, estourou por lá, fez muito sucesso, faz ainda, está se recuperando no Atlético, mas é um baita jogador, um baita atacante. Lá na rádio a gente ainda não teve espaço, tá? Mas eu posso levar a sugestão, Ana. Vou levar a sugestão para nossa coordenação para fazer e a TV Mostra Grátis vai estar lá fazendo a cobertura. Deixa eu te falar isso, porque meu filho, eu tenho um filho de 8 anos e ele tem um projeto, ele faz parte de um projeto que é justamente para crianças carentes, mas meu filho também, né, tá lá, claro, evidente. E se você vê, Alan, são crianças de 7, 8 anos. Tem um menino lá que eu olho para o menino e eu vejo Ronaldo jogando bola, sabe? O menino não tem tamanho, mas você vê que o menino sabe. A bola, quando bate no pé do menino, é um negócio assim, é orquestrada, como vocês falam, né? É questão É, de magia de verdade. O futebol ele tem. O futebol tem toda é, uma filosofia, né? Há pessoas que estudam futebol como num campo social extremo, assim, porque o futebol ele mostra muita coisa. E isso vocês têm que fazer, tem que abrir espaço para essa galera, né? Eu acho bacana demais quem trabalha com projetos sociais e quem leva, porque afinal de contas, Alan, a bola ainda é algo muito barato para que tire essa garotada da rua, que incentive o futebol, que arrume um espaço, não é verdade? claro, claro. E querendo ou não, é o meio de você tirar a população vulnerável ali, né, das coisas ruins da vida, como drogas, enfim, da criminalidade, porque na periferia isso é infelizmente comum, né? Infelizmente é rotineiro esse tipo de situação. Então, quando você tem um projeto, se é que eu posso dizer assim, de poder fazer com que as pessoas não tenham acesso ao que acontece de ruim, é muito bom. E a gente sabe que o esporte ele une pessoas, né? O futebol mais ainda, o futebol une muito mais pessoas, o futebol é algo muito mais fácil de você participar, de colocar uma pessoa ali para se entrosar. Então é algo bem bacana e que
que bom que seu filho faz esse projeto, que bom que ele participa desse projeto. São questões assim que nos deixam mais animados, né? Mais felizes, porque a gente vê que as pessoas se dedicam bastante e tendem a ajudar uma ou outra. Porque querendo ou não, o futebol é uma grande paixão, né? Principalmente quando você vem de um meio onde seu pai gosta, seus irmãos gostam, todo mundo gosta, você termina ficando meio que ali. E aí o filho também, eu acho que hoje em dia as crianças têm que voltar mais a gostar, não gostar de futebol. É aquele espaço mesmo para poder brincar. Eu lembro que eu falava muito isso com o Zé do Carmo. Alô, Zé do Carmo, eu vou conversar com o Zé do Carmo, hein? Na próxima semana. E a gente Gente conversa boa. muito sobre isso, sobre justamente esse espaço que cada vez mais está se acabando, né, Alan? É aquela coisa da rua mesmo, das crianças brincarem, de terem as duas barrinhas do lado, das crianças, Sim. né? Isso Me fala uma coisa, tem. qual a idade hoje que tu acha que a criança ela está pronta para justamente o clube ou os clubes se interessarem? Porque tem isso, né? Tem a idade. Ana começa muito de cedo, né? Você pode ver que tem jogador que assina um contrato com 10, 12 anos. Hum. O clube oferece alguma coisa para a família, oferece um apartamento, às vezes você mora na periferia, oferece um apartamento. A questão de falar quando está pronto ou não, é, ela me abre alguns parênteses, porque é o seguinte, tem a questão da idade, tem a questão da necessidade também, tá? Tem a questão da própria criança, ela não desistir do foco. Tem muita coisa envolvida, sabe? Porque tem garoto que estreia no profissional com 16 anos. E ele estreia com aquele pensamento na cabeça dele ali de que ele vai poder fazer o mundo. E imagina só, veja, a responsabilidade. E deixa eu trazer um exemplo aqui. Imagina você, criança, você com o sonho de ser jogador de futebol, aí termina que você é apontado como aquele grande jogador que se tem na base do seu clube, você já, claro, ganha uma grande pressão, né? Ganha uma grande responsabilidade para poder corresponder tudo aquilo ali que deposita em você. Aí você no seu jogo de estreia joga muito mal, perde um gol, é expulso, a torcida começa a criticar. Se o clube não tem um acompanhamento com aquele garoto ali para depois daquilo, ele pode pegar um trauma e tudo aquilo que ele havia feito na base, ele não vai conseguir repetir no profissional. Então os clubes têm que ter muito cuidado. Eu não quero falar em relação aqui à idade de como deve estrear e deve se portar. Eu acho que parte muito do acompanhamento. Se o clube te dá suporte, se tua família também te dá suporte, eu acho que você está pronto para poder estrear, aí sim, independente de idade. Me fala uma coisa, repórter esportivo, quando tá lá na graminha lá, né? Tem aquela coisa de admirar lá o jogador rapaz, porque hoje em dia o jogador de futebol é estilo, né? É estilo que fala, é jogador de futebol, é de sobrancelha, é cabelo, né? É aquele corte de cabelo da moda. E aí o repórter fica assim, rapaz, eu gostei do corte de cabelo do jogador, acho que eu vou imitar, né? Ou então a sobrancelha. O que é que você acha hoje dessa vaidade no campo? A gente pode dizer assim, essa vaidade do jogador. Ana, eu vou dizer uma coisa, eu acho legal ser vaidoso, é importante você se cuidar, manter a boa aparência, você cortar o cabelo, você fazer a sobrancelha, porque não tem isso que só mulher faz sobrancelha, o homem também faz, tá? É normal você fazer a barba, enfim. Agora tem muito jogador que tem uns estilos aí que eu não copiaria não, viu? Deus me livre. Você Dia lembra do não. Ronaldinho Gaúcho? Você lembra do Ronaldinho Gaúcho 2002, É, né? Que ele deixou gaúcho, aquele né? tufo de cabelo aqui e raspou o resto, né? Gaúcho não, Ronaldo Aquilo Fenômeno. ali também. Não, não Eu dá, né? jamais faria. Jamais faria. Mas, claro, se o jogador acha que ele tá fazendo sucesso com aquilo ali e lhe faz bem, por que não? Agora só não tenho coragem. Por exemplo, estilo Neymar, né? Neymar aparece, vira e mexe com vários estilos, e louro, depois ele vai, aparece com cabelo galo de Campinas, daqui a pouco ele tá, enfim. Aí copia dele, né? Não, aí não dá não. Pra mim eu tô fora. Do Neymar eu só queria mesmo era a conta bancária, apenas isso pra mim era o suficiente, porque questão de estilo e moda de cabelo, ele é fraquinho, Não viu? Ele é dá. muito fraquinho. Não dá não. Alan, na sua visão hoje, nessa atualidade, quem é que joga bola? Quem é que precisa melhorar? Vamos falar de jogador e vamos falar mal. Não, falar mal não, galera. Mas assim, quem hoje você, na sua visão, joga bola? Aqui no Brasil, aqui em Recife e fora. Fora a gente tem que trazer o exemplo do Neymar, né? Neymar joga muita bola. Neymar é um craque de bola, isso é fato. Mas o Neymar ele tem que
dar um pouco mais de foco na carreira dele, pensar mais no futebol em si, né? O Neymar, ele, nos últimos tempos, ele tem aparecido mais em páginas fora do esporte do que do próprio esporte. O Neymar é muito mal assessorado pela família, isso já ficou claro. O Neymar, ele tem alguns amigos que também o prejudicam, mas é um craque de bola. E acredito que se esse ano a gente não tivesse pandemia, o Neymar poderia ser escolhido como o melhor do mundo. Isso acabou atrapalhando, tanto é que o campeonato que ele joga já foi encerrado, mas é um craque de bola. Só precisa se ajustar um pouquinho mais. Aqui em Recife, quem joga muita bola é Jean Carlos, meio do Náutico. O Náutico trouxe esse jogador que vinha em baixa em alguns clubes no qual passou, no Mirassol, no São Paulo, enfim. Ano passado já foi uma grata surpresa e esse ano também acabou sendo também um baita jogador, um baita nome, tá? E vai dar muita alegria ao Clube Alvirrubro. Quando a gente parte para nome do Brasil, a gente tem muitos exemplos. Mas hoje, se você cita o meio-campo do Flamengo para frente, com Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, é um time totalmente apelativo, né? Como nós pernambucanos diríamos. Time de apelação. Essa é a verdade. O Flamengo, na verdade, o ano passado saiu abrindo as portas e rasgando uma série de coisas, ou seja, conquistando tudo que era título. E aí, Sim. 87 do esporte, não é? O que você acha como um estudioso, como uma pessoa que trabalha com esporte? O que você acha? Que 87 é do esporte ou é do Flamengo? Não, 87 é do esporte, não tem discussão. Tanto que o esporte jogou no campeonato da Libertadores no ano seguinte, a taça está na Ilha do Retiro, foi um título transitado e jogado, e muitas pessoas ficam nessa dúvida, que para mim não existe, porque a partir do momento que você se recusa a enfrentar um adversário, você não faz questão de ser campeão daquele campeonato, e o esporte foi lá, jogou com o Guarani, acabou vencendo, o esporte foi declarado campeão, e isso aí não tem conversa, né? Tem muita gente que fica, não, porque o Flamengo é campeão, o esporte é campeão, é uma simples resposta. Não tem muito o que falar em relação a isso. O esporte é o legítimo campeão de 1987. Pois é. Alan, me fala uma coisa. Em relação, voltando um pouquinho para os nossos jogadores, o que é que realmente falta em alguns jogadores brasileiros? É uma assessoria legal, bacana, porque, por exemplo, se você pega as assessorias dos grandes jogadores fora, como Messi, por exemplo, como Cristiano Ronaldo, eu acredito que a galera sabe trabalhar uma imagem muito bacana, trabalha essa questão da assessoria, e o que está faltando, eu acredito, para Neymar, por exemplo. Vamos trazer para a nossa realidade, para Neymar. Embora que Neymar jogue fora do país, mas eu acho que essa questão falta algo. O que é que tu acha, na tua opinião? A blindagem hoje de alguns assessores, acaba prejudicando que o jogador ele tenha um bom relacionamento com a imprensa, com a torcida. Eu acho que você tem que fazer muito a média, né? O marketing, essa é a verdade. Eu já vi assessor de imprensa aí, de eu ter que pedir para entrevistá-lo na rádio e tinha que mandar um protocolo, que não sei o quê, tinha que mandar para o clube. Ok, entendo que o clube tem que também ter esse protocolo, porque o clube paga o direito de imagem do atleta. E é lógico, é óbvio que o clube quer ali a sua marca evidenciada com esse atleta sendo exposto. Mas em algumas oportunidades, alguns momentos, a gente vê sim que tem jogador que é muito mal assessorado, né? Muito mal instruído. O jogador, ele às vezes não sabe muito o que falar. Tem alguns casos de jogador que se complicam na hora de falar, mas aí tem que entrar a parte da assessoria. Obviamente que o jogador também tem que se colocar à disposição para dizer, ó, eu quero mudar, eu quero ficar um pouco mais tranquilo, eu quero poder me expressar bem, e ele tem que procurar sim. Então eu acho que falta um pouquinho mais de instrução, eu acho que se você procura ajuda não vai lhe fazer mal, mas tem que os dois lados estarem em sintonia. Não adianta um só, porque aí é trabalho perdido, é um caminho totalmente errado. Então, Alan Pereira, galera, tá aí falando um pouquinho com a gente sobre futebol, deve estar assim, se roendo, né? Porque para quem dorme, respira, que é mais ou menos isso, né? 24 horas de futebol, eu acho que assiste todos os programas de futebol, onde ele pode cada vez mais interagir, ficar sabendo de tudo que está se passando. Mas também tem aquela galera, Alan, que está na academia, que está sonhando ser um repórter esportivo. E aí a gente vai conversar agora sobre isso. Qual é o primeiro passo para essa galera ser um repórter bacana? Esse repórter de chegar e arrasar, né? Porque afinal de contas, está vindo uma leva aí de gente super jovem, se formando, mas com essa Sim. visão de ser repórter esportivo.
Sempre tem uma galera muito bacana, né? Sempre tem um povo muito legal que tá querendo entrar no meio, tá querendo contar histórias, tá querendo viver momentos bons, momentos ruins, por que não? Porque a vida é isso, a vida é alto e baixo. Mas para você ser um bom repórter esportivo, você tem que procurar ler bastante, ler de tudo. Isso é vital para a profissão, porque veja, claro que tem gente que entra no jornalismo focado num lado, né? Tem gente que foca o futebol, tem gente que foca a moda, tem gente que foca a economia. Mas você tem que saber um pouco de tudo, porque vai ter um dia que vão te colocar para uma pasta que você não está habituado. Então, se você puder sempre fazer essa diversidade, é importante. Eu mesmo fiz toda a minha carreira nela construída no futebol. Toda a minha carreira voltada para o jornalismo esportivo. Mas eu sempre tento fazer com que eu abranja outras áreas, assim como eu estou abrangendo nesse momento, que eu estou partindo para o jornalismo. Então, você, estudante de jornalismo, que está aqui acompanhando a gente, está querendo tirar essa dúvida, você tem que procurar saber ler de tudo, você tem que ouvir conselhos, que é importante, não só dos profissionais da área, mas também das pessoas que você gosta e você ama, porque se a gente ouve conselho, a gente adquire muito conhecimento e a gente tenta refletir sobre aquilo ali. Quanto menos você errar, melhor, mas não vá se crucificar, não vá se martirizar se você, por exemplo, errar, se você acabar ali na pressa dando informação errada. Claro que tem a questão da apuração, é importante você sempre apurar bem para que você não dê a famosa barrigada, né, aquela informação errada, mas são dicas importantes para quem começa o jornalismo, para quem está querendo ingressar nessa área. Alan, e aí a gente se vê cada vez mais, a gente que viveu, que passou pela academia, e vê cada vez mais uma galera engajada, uma galera que entende, como eu falei para você, é uma galera que já entende um pouco de esporte, mas que se identifica, porque afinal de contas, tudo é questão de identificação, né? A gente se identifica com aquilo e a gente vai em busca dos sonhos, até que, enfim, alguém abre alguma portinha, você aproveita a oportunidade e realmente mostra. Eu acredito que foi assim com você, como você falou, e com todos que estão querendo alcançar e almejar, né? Essa carreira. Agora, Ana, me fala uma coisa. Você me falou que daqui uns dias a gente está ainda nesse processo de pandemia, mas a Rádio Clube, como você também trabalhando, vem com o jornalismo, vem com a política, vem também transmitindo outras notícias. E o que vem de novo? Aí para a gente saber. Ah, vem um programa muito bacana que a gente está montando, vem um programa, claro que com conteúdo ainda do jornalismo, mas com alguns quadros, né, com a participação de especialistas em determinadas áreas, também com foco no jornalismo policial, porque o jornalismo policial também é algo histórico do rádio, né, e é algo que as pessoas Isso pedem é. também. Então, a gente está preparando esse conteúdo. Eu não posso falar muita coisa, porque senão a gente perde a graça e todo mundo já vai estar sabendo antes do programa estrear, mas mas vai ser algo bem legal. Vai ser algo bem legal e a tendência é que possa já estrear dia 15. O horário a gente confirma em breve, mas é mais um desafio, né? Para estar motivado, para estar feliz, para poder informar, para poder deixar as pessoas cientes, porque é isso que a gente precisa. A gente precisa de informação, a gente precisa de conteúdo, porque esse é o vital do jornalismo. Esse é o vital do jornalismo. Essa Na sua é a concepção, verdade. essa é a verdade. E você, na sua concepção, você sendo de rádio, mas qual é o grande desafio hoje na nossa realidade para prender cada vez mais o ouvinte? A gente sabe que o futebol é algo certo, né? Os Sim. apaixonados pelo futebol, eles já têm um local certo, já sabe aonde vai ser transmitido o jogo, e aquilo é muito bacana. Mas fora o futebol, qual é o grande desafio? Ana, é o que eu te disse, né? Você tem que saber o que é que você vai colocar para o ar, o que é que você vai levar para o ouvinte. Eu não gosto do jornalismo apelativo, aquele jornalismo que fica numa determinada matéria e fica rendendo todo o programa como aquilo, como alguns programas fazem, principalmente de televisão, aquele jornalismo que fica segurando o ouvinte ou fica segurando o telespectador para nada. Eu acho que você tem que trazer conteúdo bacana. Se você traz conteúdo bacana, conteúdo que seja interessante, não é academia. Então você tem que usar a cabeça. Eu acho que se você não apela, você vai longe. Essa é a minha concepção. A internet do nosso querido Alan, de novo deu uma bugada.
né? Essa é a hora do nosso comercial, tá? Porque, afinal de contas, eu estou sendo patrocinada pela Riachuelo. Alan, está aqui, tá me escutando? Alan? Tô aqui, tô Pronto. sim. Alan, me fala uma coisa. Com todo esse processo, toda essa agonia de pandemia, qual vai ser? A pandemia acaba hoje. O que é que a Alan Pereira vai fazer? Quais são os planos da pessoa? O que é que você vai fazer, assim? É sempre a Ana, pergunta que eu faço. É. Ana, eu vou te dizer que eu tenho muita coisa para fazer, viu? Muita coisa. Eu acho que ver minha namorada é uma dessas coisas, porque E desde o início da, já comprou desde o o início da- presente? Não, mas vê uma coisa, mas já comprou o presente? já tá tudo A comprado para próxima sexta-feira. semana. Sexta-feira agora. É. Sexta-feira. Sexta-feira. É, sexta-feira essa semana. É, É, 12. sexta-feira, Então, já tem presente comprado, enfim. A gente não está se vendo já tem um tempinho, porque, claro que cada um tá no seu período, né, de isolamento. Eu tenho saído mais que ela, porque eu tenho que poder trabalhar, eu tenho que ir para a rádio, me deslocar todos os dias, ela não. Está trabalhando home office, mas acho que a primeira coisa que eu vou fazer é poder vê-la, depois ir para a praia, que eu estou precisando ir para a praia, porque eu gosto muito, poder sair com os amigos, ir para um barzinho e conversar, correr por aí tranquilamente, ir para academia, jogar bola, fazer essas coisas, coisas simples, né, da vida, como a gente sempre pôde fazer e que hoje a gente está impossibilitado por conta da pandemia. e como a gente muitas vezes não valoriza, né? A gente tinha tudo isso e nem muitas vezes ligava, né? É verdade. O valor das coisas simples, a gente não dá. Olha só, Alan, você já falou um pouco, mas para a gente dar aquela encerrada, eu queria que tu falasse diretamente para a galera que curte teu trabalho, que gosta de esporte, que está sempre ligadinho aí com você na TV, na Rádio Clube. Eu ia falar TV Clube, mas é Rádio Clube, a pessoa. E aí, vamos falar para essas pessoas. Obrigada desde já para todo mundo que esteve aqui presente, mas Alan vai falar agora diretamente para você, né? O trabalho que a Alan vem fazendo, desenvolvendo na Rádio Clube. E desde já eu agradeço, Alan, por todo esse papo que nós batemos aqui, essa troca. Ah, Ana, eu agradeço bastante o convite, agradeço o carinho. Você é uma pessoa muito bacana, faz um trabalho muito legal também com a Sara e com o Henrique, com todo o pessoal aqui no TV Mostra Grátis. É um conteúdo diferente, é um conteúdo que faz com que as pessoas também se interessem. E isso é bom, diversidade é bom. Eu gosto muito da palavra diversidade, né? Você poder sempre consumir um novo produto, isso é legal. Mas as pessoas que curtem meu trabalho, eu agradeço. Eu sempre tento pegar muito um pouco do que o ouvinte diz, né? E do que as pessoas me dizem para colocar, incrementar no programa, para que a gente possa sempre dar uma cara. Porque eu não faço o programa para mim, eu faço o programa para o ouvinte. E quanto mais o ouvinte se sentir agradado com aquilo ali, melhor, porque vai gerar audiência e é muito importante você ter seu trabalho reconhecido. Então, eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou essa live, às pessoas que estiveram conosco. E bola para frente, a gente está aí à disposição sempre para poder bater esse papo bacana e bem legal por aqui. O Alan tá falando aqui, ó. Você é um galã. Alan tá aqui se declarando para você, né? Dizendo que você é o Gra- galã da rádio. Grande Luan, amigo meu, grande Luan. É. Gente, eu só tenho que agradecer a vocês, a quem esteve presente na nossa live. Vamos estar, o vídeo vai estar salvo no IGTV, tá? Para todo mundo assistir, né? Nosso papo aqui com Alan Pereira. Super bacana. A gente conversou sobre uma série de coisas no mundo do futebol, né? Alan, obrigada por tudo. Deus te abençoe cada vez mais, certo? Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. A simplicidade é acima de tudo, porque é uma pessoa muito bacana, muito legal, gente, tá? Há um tempinho que eu não o vejo pessoalmente, mas a gente já se conhece há um tempinho. Alan, obrigado, valeu. Verdade. Ana, agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Valeu. Um beijo, um forte abraço. Se cuidem. Obrigada, obrigada. Galera, amanhã nós temos Rodrigo de Luna, TV Clube, o cara que faz um ao vivo como ninguém. Amanhã, comigo batendo aquele papo, ok? Espero vocês amanhã para a gente conversar bastante com o Rodrigo. Gente super do bem, alto astral, né? Um repórter muito considerado e conhecedor de um brega que você não faz ideia. É chegado no brega e a gente também vai saber disso, vai bater, vai trocar aquela conversa, vai trocar aquele papo. Amanhã, com o Rodrigo de Luna. Amanhã todo mundo aqui, ó, juntinho de mim, tá?
Um cheiro para todo mundo, tá? Boa semana. A semana acabou de conversar. Vamos ter live a semana toda. Segue a gente aí. Vídeo novo no Mostra Grátis, tá? TV Mostra Grátis, galera. Segue a gente. Um cheiro para os meus 2 parceiros e amigos, Henrique Santos e Sara Ferreira. Um cheiro. Estamos juntos e misturados. Cheiro, gente. Obrigada pela companhia, tá? Beijo e obrigada.